olha só. Olha que pretensiosa que eu fui. Falei dos últimos jogos que eu fiz do Vasco. Não é que o Magrão concordou comigo? Não, eu vi o jogo do Vasco e o Vasco não, até pode ser contestada a expulsão do Barros, mas o Vasco não se estruturou, né? Ele manteve o mesmo sistema de jogo, ficou bem postado. E aí eu tenho que concordar contigo, de repente pode até faltar qualidade, até teve um lance que devia ter ampliado a partida, o Paulo Henrique, né? Paulo Henrique. Mas o Vasco pode até faltar qualidade, mas com esse treinador que chegou, o Vasco tem uma consistência, uma postura que poucas vezes eu vi no Vasco, de não desesperar mesmo com um resultado, com um jogador a menos, quase que a partida foi 17 minutos no primeiro tempo, foi a expulsão. Foi muito Quase que o jogo inteiro com um a menos e o Vasco... Organizado, é um time organizado. E aí tem que valorizar uma coisa também, o torcedor do Vasco, né? Porque do Vasco se tem um torcedor que sofre, e tá sempre lá a barreira do Vasco lotada e tá apoiando e tá jogando junto com o time, é o Vasco. Então o Vasco ontem deu mostras que pode chegar mais longe nesse brasileiro e não... Eu já dava o Vasco como um time rebaixado. Mas quando eu parei para ver o jogo, depois do que você falou para mim, eu fui assistir o Vasco, eu vi contra o Palmeiras, vi o primeiro tempo organizado, o segundo tempo desmorona depois do gol. Quando toma gol, desmorona. Quando teve a expulsão, eu falei assim, acabou o Vasco. O Vasco vai acabar. Não, e o Vasco se manteve na postura defensiva, saindo para o contra-ataque e até assustando a equipe do Vitória, mais do que eu imaginava. Então o Vasco talvez é uma equipe com esse treinador, não sei se tenha tempo, mas pode sim sair daquela zona de degola ali e empurrar outros para baixo ali, inclusive o meu time ali, se não se ajeitar. Então, uma surpresa, uma grata surpresa ontem o Vasco, não só pela vitória, mas pela postura mesmo com um a menos em campo. Tá vendo? O Pipel, ele derruba time. Eu, quando começo a fazer um monte de jogo do mesmo time, eu vou arrumando o time, Pipo. Eu arrumei o time do Vasco. Você é a Pietra Emanuel. A Pietra Emanuel. Sou a Pietra Emanuela. Pietra Emanuela. Deu uma organizadita lá, Pipo. É que assim, os meus volantes estão se machucando, mas eu dei uma organizada no time. Mas olha, Marília Magrão, o Vasco ele tem uma dificuldade adicional, porque ele está em 3 frentes. Ainda mais agora, todo animado na Copa do Brasil. Se passar, são mais 9 milhões de reais. Que nessa situação. Agora que não tem mais a Crefisa, vai precisar do dinheirito. Então, vai precisar desse dinheirinho. Mas, olha, eu acho que o Pedro Emanuel, até aqui, ele está fazendo um bom trabalho de reorganização do time. E, além de todas as dificuldades inerentes a esse passado recente do Vasco da Gama, tem uma outra coisa, é um Vasco dividido em 3 frentes. É mais difícil para o técnico, porque ele tem menos tempo de treinamento, menos tempo... para o jogo, menos tempo de assimilação das ideias dele por parte dos jogadores. Então é mais difícil para ele. E, de qualquer forma, eu vejo progresso do Vasco. Eu falei ontem, eu acho até que individualmente o Vasco passou a ter algumas boas peças, alguns jogadores que desembarcaram agora, o Sousa chegou outro dia, o Colídio também. Então, é um Vasco que, em condições normais, poderia, por exemplo, imaginar-se em ter um time competitivo para o início do próximo semestre. Mas não vai dar tempo, ele não pode esperar. Vai ter que queimar etapas. Mas eu acho que o trabalho, pelo menos, ele aponta aí para algumas coisas positivas. O Vasco vai pegar na próxima fase da Sul-Americana o Independente Santa Fé, que ontem eliminou o River no Monumental nos pênaltis. Esse jogo foi inacreditável. O River está numa fase, meu Deus, o Piper deve ter 500 coisas do River. O professor Cudê pode colocar quantas echarpes ele quiser, que nada tá dando certo lá no River. O jogo foi 1-1 e foi para os pênaltis. Aí o Beltrán, o goleiro do River, que substitui o histórico Armani, pegou 3 penalidades. Vai um acerta, outro acerta, erra. Chegou na 11ª, Pipo. Ele foi obrigado a bater, porque no alternado não pode repetir. Aí ele foi bater. Depois ele pegou 3, Pipo, ele chutou um pra fora. Ele não chutou pra fora, ele chutou lá na Bomboneira. O jogo era no Monumental, ele chutou a bola na Bomboneira. E o time tá eliminado. Ô Marília, mas tem uma coisa, né? No 5º pênalti da série normal, o Borré teve a chance de resolver. Olha aqui alguém do lado. Pá!
O Cudê e o Borré estão fazendo falta, Magrão? Não muito. Foi uma derrota colorada ontem, então, né? Olha... Tinha Cudê e Borré de um lado. Bom, melhorou pro São Paulo, não sei, porque o River tá numa situação péssima, mas agora do lado do São Paulo, da Sul-Americana, o São Paulo vai pegar o Boca e quem ganhar desse jogo pega o vencedor de Vasco ou Independente Santa Fé numa possível semifinal.